O debate essencial, liberdade de expressão. Realização, Gazeta do Povo e Ranking dos Políticos. Apoio, Instituto dos Advogados do Paraná, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal. Pois bem, retomamos agora o nosso encontro Liberdade de Expressão, o debate essencial, uma iniciativa conjunta do Ranking dos Políticos e do jornal Gazeta do Povo. Este quarto e último painel do dia tem como tema a possibilidade de tutela inibitória envolvendo liberdade de expressão. E vou convidar para vir à frente, então, os nossos painelistas, começando por Fernando Toller. Apresentando, porque temos pessoas que podem não ter participado dos outros painéis, Fernando Toller é professor de Direito da Universidade Austral, em Buenos Aires, onde dirige o Departamento de Direito, foi criador e lidera os programas de mestrado e doutorado em Direito da mesma universidade. Recebeu seu doutorado profissional em Direito com honras na Universidade Católica da Argentina e seu PhD cum laude na Universidade de Navarra. E para vir em seguida também, Todd Henderson. Todd Henderson, professor de Direito na University of Chicago Law School, formado inicialmente em Engenharia, com louvor pela Princeton University. Dedicou-se ao direito com formação pela Universidade de Chicago, especialista nas áreas de telecomunicações, tecnologia e direito regulatório. É uma voz recorrente no debate público americano quando o tema é esse, liberdade de expressão. Em seguida, convido Patrícia Blanco. Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, formada em Relações Públicas, pós-graduada em Marketing, atua na área de comunicação e relações governamentais desde 1990. Integra a Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho de Comunicação Social do Congresso e o Conselho de Ética, o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Em seguida, convido também Rodrigo Xavier Leonardo para vir à frente. Rodrigo Xavier, advogado, árbitro e parecerista, professor associado de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito pela USP, autor de diversos livros jurídicos. O mediador para o painel que teremos agora, e convido para vir à frente, é Fábio Losso. Fábio Losso, advogado, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutor em Direito Civil pela USP. É membro do The Harris Council da Universidade de Chicago, onde foi pesquisador visitante entre 2013 e 2020. É também professor de Direito da FAPAD, Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. A palavra, portanto, agora eu passo para o mediador, Fábio Losso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos presenciando um evento de extrema qualidade, com debatedores excelentes e que certamente contribuirá para o aprimoramento da disciplina da liberdade de expressão. O caso que nós trataremos agora é o caso Brasil Paralelo, onde uma plataforma de streaming, uma empresa, teve o lançamento de um documentário vedado por uma tutela, pela concessão de uma tutela inibitória pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como nos outros painéis, agora passaremos um breve vídeo e também abordaremos as questões para, então, darmos início ao nosso debate. Por favor. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Quem pagou? Quem patrocinou? Muita coisa estranha, muita coisa estranha. Quem mandou matar Jair Bolsonaro foi... Com base nesse trailer, foi requerida a concessão de tutela inibitória
e a vedação do lançamento deste documentário. Com base nesta decisão, e nós, então, apresentamos aos nossos debatedores alguns questionamentos, os quais lerei agora. Primeiro, a proibição em tela caracteriza a censura prévia? A decisão é compatível com estándares internacionais de defesa da liberdade de expressão? Haveria circunstâncias que justificariam uma medida extrema como essa? Elas estavam presentes? O material foi disponibilizado com a devida antecedência aos distintos e distinta debatedores. E agora eu passaria a palavra a Patrícia Blanco para que possa fazer as suas considerações, a apresentação de sua análise e, eventualmente, as respostas a estes questionamentos. A palavra é sua, Patrícia. Ótimo, Fábio. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui nesse dia muito rico, muito denso, de muitos debates. O problema de chegar no último painel, depois de tantas informações relevantes, é a gente condensar, né, todas essas informações. Eu acho que até o tema censura prévia já foi abordado em outros painéis, para que a gente pudesse conversar. Antes de entrar na análise do caso, eu queria trazer algumas questões em relação ao tema mesmo, a temática da censura prévia. A primeira delas é que, né, eu gosto sempre, já falei isso no primeiro painel que participei, de voltar para o princípio, né, para os princípios que norteiam os nossos, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal. Embora não seja advogada, eu reputo muito na Constituição de 88, um marco normativo de garantia da liberdade de expressão. E na própria Constituição, ela já traz ali uma vedação a qualquer tipo de censura, principalmente a posteriori, né, principalmente antecipada, mas sempre pensando numa responsabilização a posteriori. Essa mesma vedação, né, de censura prévia, ela aparece também na Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 69, né, no artigo 8º, que estabelece algumas diretrizes de exceção, mas, principalmente, trazendo que, no artigo 13, não pode, né, não há possibilidade de censura prévia, mas de responsabilidades ulteriores, sempre, de novo, a posterior. E visando assegurar, principalmente, o respeito dos direitos e reputação, e, B, a proteção da segurança nacional, ordem pública e saúde e moral pública, como eu havia já mencionado também na minha fala inicial. Então, a responsabilização sempre a posteriori e nunca por meio de censura prévia. E aí eu fiz algumas pesquisas, antes de entrar nesse tema específico, sobre algumas decisões, tanto dos tribunais, principalmente do STF, sobre essa prática, né, exercida em relação à censura prévia. E me lembrei de um caso muito emblemático que aconteceu em 2012, 2013, que foi o caso de uma proibição de veiculação de uma matéria jornalística pelo jornal O Estado de São Paulo a respeito de uma operação da polícia chamada Operação Boi Barrica, que envolvia o filho do senador Sarney, José Sarney, ex-presidente José Sarney, e Fernando Sarney, que, então, entrou com um pedido para suspender previamente uma matéria jornalística feita pelo jornal O Estado de São Paulo.
E esse caso ele foi emblemático porque isso gerou uma reação muito grande por parte dos outros veículos de comunicação que, quando souberam da censura prévia ao Estado de São Paulo, publicaram a matéria nos outros veículos. E isso fez com que ficasse cada vez mais claro e consolidado como jurisprudência no STF que a censura prévia a matérias jornalísticas tanto inconstitucional como também impacta de forma bastante forte a atividade jornalística. Um outro pedido que veio e que foi julgado em 2022, também teve um veto à censura prévia, em relação à atividade jornalística, considerando, e aí no acórdão do ministro Gilmar Mendes, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial para a democracia. E aí a gente chega, já olhando no período eleitoral de 2022, quando o Tribunal Superior Eleitoral publica a Resolução 23.714, de 22, bem no período mesmo ali, falando sobre a integridade das eleições. E aqui só um ponto para os, não sei se vocês, os internacionais, aqui, os estrangeiros que estão presentes, têm conhecimento, de 2 em 2 anos o Brasil tem eleições. Sejam eleições municipais ou eleições de âmbito nacional. E de 2 em 2 anos se discute normas e regulamentação das campanhas eleitorais no Congresso Nacional. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem regramento novo em relação às eleições, o que gera um tumulto muito grande em relação ao entendimento e às discussões que estão hoje vigorando no Parlamento, porque elas têm que ser aprovadas com um ano de antecedência, e as eleições do ano que vem, 3 de outubro, teremos eleições novamente. Então, só que essa resolução ela foi feita pelo TSE, para visar a integridade das eleições, buscando o enfrentamento à desinformação, a proibição de fatos inverídicos e descontextualizados que pudessem atingir a integridade do processo eleitoral. E essa decisão afastou expressamente a alegação de censura prévia, no sentido de não é censura prévia, mas é um regramento em relação ao que temos as eleições, e simplesmente para buscar remoção de conteúdo a posteriori, e não antecipadamente. Com a justificativa, e aqui eu quero trazer e colocar muito esse ponto, que é a justificativa de vedar, não de vedar o discurso, não de vedar ou de restringir a liberdade de expressão ou de imprensa, mas de vedar somente conteúdos que, em razão de falsidade patente, descontrole e da circulação massiva, atingissem gravemente o processo eleitoral. E eu acho que, nesse sentido, quando a gente analisa o caso em tela aqui, de novo, como não advogada, eu não posso dizer se foi uma coisa dentro das 4 margens da Constituição, dentro do que a gente pode dizer de legal, mas ele seguiu o que a resolução do TSE tinha trazido como possibilidade de cancelamento ou de pedido de embargo, quer dizer, justificava a partir dessa resolução que tinha sido aprovada e estabelecida pelo próprio tribunal. Então, se ela foi exacerbada, se ela foi fora ela perdeu a razoabilidade, é um ponto que a gente agora, olhando e vendo o teor do documentário, sim, foi. Mas, naquele momento, ele poderia, de fato, gerar um questionamento e até um impacto negativo sobre a questão das eleições. E, assim, um ponto que eu acho que até, colocando um pouquinho de lenha na fogueira do debate aqui, é que ele não pela decisão, eu não entendo como sendo uma censura, entendo como sendo um embargo temporal, no qual ele estabeleceu que aquele documentário não podia ser veiculado naquele período, mas ele estava livre para ser veiculado depois. Eu não sei no marco legal, e aí a minha pergunta aqui também para os juristas, se isso
censura prévia, se o embargo é possível, se a tutela antecipada, o que, de fato, a gente está falando aqui, mas é um questionamento para a gente trazer depois. E tendo já, partindo para o final da minha fala, eu queria trazer um outro ponto, independente desse caso, mas que me vem muito à cabeça quando a gente fala de censura prévia. E pensando numa outra dimensão da censura prévia, que já foi falado até nos debates anteriores, que é a dimensão que está fora do sistema judicial ou do sistema da tutela do Estado, que é a censura promovida por aqueles que não gostam e não pensam iguais, de forma igual àquele que coloca o seu ponto de vista, e que tem acontecido e que tem causado algo que, para mim, é mais preocupante do que a censura impetrada por autoridades, né? Quando você tinha lá, na época do período de exceção, você tinha um órgão estatal que ia lá e promovia a censura, você tinha uma censura judicial estabelecida. Hoje, a censura está dispersa. E ela acaba promovendo algo que, para mim, que defendo a liberdade de expressão como princípio, muito danoso, que é a autocensura. É a inibição da possibilidade de falar, o medo mesmo que qualquer pessoa tem e acaba assumindo, né, ou acaba tendo esse medo de contribuir para o debate público a partir do momento que um outro pode praticar a famosa cultura do cancelamento. Você pode ser execrado pelas suas ideias, você pode ser até tolhido no seu direito de expressar pensamentos distintos ou que não seguem a linha comum do racional, e isso gera um problema muito sério, porque você afasta. Você afasta do debate aqueles que querem contribuir. Então, é uma tentativa muito violenta de calar quem pensa diferente, que gera ataques, ameaças, uma violência que transpassa o ambiente virtual e passa para o ambiente físico, e no qual as pessoas acabam tendo a preferência pelo silenciamento. Então, encerrando aqui a minha fala, eu acho que em tempos de histeria coletiva que a gente vive, né, de tentativa de impor pensamentos únicos, de julgamento prévio via redes sociais, esses discursos que a gente chama dos discursos lacradores, né, que querem te silenciar, acabam afetando enormemente o livre fluxo de circulação e, principalmente, a nossa habilidade, a nossa condição de participar de um ambiente democrático de forma plena, né, de forma ética, responsável, mas também de forma plena, colocando o nosso ponto de vista. Então, eram essas minhas contribuições iniciais. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pela brilhante análise. Eu passo direto a palavra para o Fernando Toller, para que faça a sua apresentação. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Una pieza judicial de 30 páginas más o menos, donde hay innumerables personas involucradas, unas, grosso modo, 45, 60, que a raíz de una presentación por ese avance de 30 segundos, el juez, en el marco de un inquirio, dicen, una investigación, ¿cómo dicen? Un inquérito. En el marco de un inquérito sobre asociación ilícita, que es un delito bastante grave, para los no juristas, una asociación ilícita es una asociación de personas que se ponen de acuerdo para cometer delitos indeterminados. O sea, no es la participación criminal en este robo, sino vamos a estar robando siempre, y además drogas, y además cohecho, y además lo que venga. Entonces, en el medio de eso llaman a toda esta gente y dicta una sentencia sobre la cual volveré porque es muy llamativa, por varias razones. Entonces, le prohíben a Plataforma que saque durante 7 días, pero eso no es todo, sino que le dicen, bueno, que además de que si viola la orden va a tener unas multas, unas astreintes de 20.000 y 50.000, dicta una serie de medidas más. Entonces,
pero a su vez lo llama a Carlos Bolsonaro para que en 3 días hábiles, o no hábiles, 3 días, me gustaría ver si eso está previsto, ese plazo en la ley procesal, de todas las explicaciones que tiene que dar de por qué tiene 2,5 millones de seguidores y por qué emite contenido favorable a su padre. Esto parece tonto, pero no lo es muy serio. O sea, que se presente con su abogado y obviamente está bajo amenaza de una investigación penal muy seria. En Argentina bueno, la presidenta estuvo, la vicepresidenta Kirchner, eran 8 o 9 años de prisión, creo, la posibilidad de... o sea, estamos hablando de algo serio. Entonces, me pidieron que hablara sobre tutela judicial inhibitoria, injunctions y censura previa. Entonces, como decía el camarada Lenin, voy a dar un paso hacia atrás para poder ir para adelante, para poder entenderlo esto. Entonces, básicamente se inventa la imprenta, 1490 y pico, 1502 los Reyes Católicos establecen un decreto estableciendo el sistema de licencia. Eso significa, hasta ese momento todo había que hacerlo a pluma de ganso sobre un papiro o sobre un cuero. A partir de ese momento las ideas se pueden difuminar por decenas, por cientos y por miles. Entonces los Reyes Católicos de España dictan 1502 el sistema de licencia. Esto se expandió rápidamente en todos los reinos europeos. Entonces el asunto era así. Para poder publicar un impreso había que imprimir una primera versión, llevarlo a la licencia, que es el sistema de licencia como uno tiene la licencia para conducir, el carnet de conducir, uno tenía que sacar el carnet para el libro. Lo presentaba, lo miraban y podía haber 3 posibilidades. Una es sí, ok a todo y te doy el sello real. Otra posibilidad es no a nada y tu cabeza corre peligro si lo publicas. Y la intermedia era sí, pero con retoques. Y los principios eran básicamente políticos, morales y religiosos. Censura previa administrativa para preservar la autoridad de la Iglesia, del rey y las buenas costumbres. Entonces, la mera omisión de entregar el papel ya constituía un ilícito. Por más que fuera la historia de Hansel y Gretel, la mera omisión de llevarlo es un ilícito. Entonces, esto se extendió en todos lados y en el año más o menos 1690 se abole el sistema en el Long Parliament en Inglaterra y 80 años después nombran un sujeto, William Blackstone, primer profesor de Derecho inglés en Oxford. Fue el primer profesor de Derecho, digamos, civil, laico, en una universidad que era Oxford. Entonces escribe 4 tomos que se llaman Los Comentarios sobre la Ley de Inglaterra y en el tomo 4 dice lo siguiente. La libertad de prensa es esencial a la naturaleza de un Estado libre, pero ella consiste en no imponer private restraint, o sea, restricciones previas sobre las publicaciones, y no en la libertad respecto a la sanción por impresos criminales una vez que sea publicado. Todo hombre libre tiene derecho indudable a poner delante del público las opiniones que le plazcan. Prohibir esto es destruir la libertad de prensa, pero si él publica lo que es impropio, malicioso o ilegal, debe asumir la consecuencia de su propia temeridad, ¿no? Libro 4, páginas 151-152. Bien, después esto siguió. Blackstone tenía un enorme predicamento en Estados Unidos. Después hubo un debate con Tom Cooley en Michigan, 1853 más o menos. Un libro que se llama Los Comentarios, se llama los... no son los comentarios, son los... Constitutional Limitation upon the Legislative Branch of the Government. Es las limitaciones constitucionales sobre el brazo legislativo. Y en ese libro discute toda la libertad de expresión y libertad de prensa es antes nada, después puedo ir preso, me pueden cortar la mano, me pueden pagar un latigazo, me pueden mandar a galeras. Y él dice, no, la libertad de prensa es antes nada y después solo sanciones razonables. Cuando realmente hay un delito, sanciones proporcionadas, etc.
Eso es lo que se ha llamado the central meaning of free speech. O sea, el corazón de la libertad de prensa es antes nada, después solo lo razonable. ¿Ok? Bien, entonces, esta ha sido la solución tradicional. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3, inciso 2, lo toma y dice el derecho anterior, del inciso anterior, que es buscar y difundir informaciones y opiniones de todo índole, sin fronteras, por cualquier tipo de medio, dice, estos no puede ser sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, solo con estas finalidades: respeto a los derechos de los demás, orden público, seguridad nacional, moral y salud pública. Nada más. Y tiene que estar previsto por la ley. Bien. Entonces, un juez cuando actúa, hace censura previa. Personalmente creo que ha habido un pensamiento muy binario. Cualquier intervención previa es censura previa. Cualquier intervención posterior, en principio, está bien, salvo que... Ahora bien, hay un montón de libros de derecho que cuando hablan del subsequent punishment, si no están de acuerdo, le llaman censura, lo cual es una impropiedad total. O sea, la sanción posterior propiamente no es censura. Puede ser una sanción inconstitucional, nula, pero no es censura previa. Bien, ¿qué es la censura previa? Propiamente la censura previa es, enumero, un instituto sistemático de policía administrativa preventiva, primero, que revisa anticipada y obligatoriamente todo lo que se difunde. Tercero, aprueba, desaprueba o pide modificación. Cuarto, la mera omisión de someter a revisión hace ilícita la publicación. Quinto, se maneja con estándares vagos e imprecisos, esto es súper importante porque va al corazón del problema, criterios políticos, morales o religiosos. Sexto, es universal, examina todo, tanto lo delictivo como lo inocente, todo. Séptimo, suprime de un plumazo, sin proceso, sin publicidad, sin lo que se llama en derecho el contencioso, que haya dos partes que se pueden defender. Sin publicidad no hay formalidades, no hay audiencia, no hay motivación. Octavo, el censurado tiene la carga de levantar la prohibición administrativa. O sea, no es que parte de la libertad, parte de la restricción, y necesita probar la inocencia de su expresión. Y noveno, como decía Friedman versus Maryland, fallo de la Corte Suprema, y también lo dice Emerson en un libro The Freedom of Expression del año 70, el oficio del censor es censurar. O sea, si yo te contrato para que trabajes de censor, te vas a poner a buscar cosas para censurar porque tienes que ganarte la comida a fin de mes. Esto es la censura previa administrativa. Personalmente entiendo que un juez, cuando actúa a pedido de parte, al aire libre, en un proceso contencioso, con criterios jurídicos, con apelación, etcétera, no está haciendo, si lo hace bien, censura previa, sino que está haciendo no está haciendo una infracción al artículo 13, inciso 2 de la Convención Americana, sino que está actuando, ejerciendo, satisfaciendo el artículo 25, que dice el derecho a la protección judicial efectiva. ¿De qué? Principalmente de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. O sea, una persona podría ir a pedirle a un juez que a otra persona se calle para cumplir in natura un contrato, por ejemplo, de confidencialidad, para que algo de la privacy no se conozca, porque después es imposible volver al statu quo antes, o para un tema de, por ejemplo, como dije, de la vida de rehenes, o en algunos casos para la integridad del proceso penal, tanto de jurados como allanamientos, etc. Ahora bien, cabe la posibilidad de que un juez lo haga todo mal y copie lo peor de la censura previa administrativa. Entonces, yo me voy con estos elementos de juicio a la sentencia que buenamente pusieron a mi consideración y me encuentro con una cantidad de afirmaciones sorprendentes que dice, por ejemplo, que hay gente que retuitea un pecado y un delito extraordinario. Personas que están de acuerdo con un candidato a presidente que expandan la expresión de las usinas de generación de contenidos para sostener a alguien. Pero estos señores
las campañas electorales modernas. Les voy a contar una cosa. Yo tengo un chico que conozco, iba a estudiar Derecho conmigo. Finalmente me dijo que no, que se iba a la UBA porque quería el tiempo para la política. Ese chico se llama Iñaki Gutiérrez, lo pueden googlear. Tiene 22 años, ahora estudia Derecho y Economía. Es una persona especialmente brillante. Y un día lo fue a ver a Javier Milei y le dijo, no tienes TikTok. ¿Ok? Long story short, antes de las PASO, de las primarias, puedo equivocarme en algún número, pero más o menos, en Instagram, Sergio Massa, los últimos 6 posts tuvieron 160.000 likes. Patricia Bullrich, 360.000 likes. Horacio Rodríguez Larreta, que tiene todo un ejército de publicitarios, 1 millón de likes. Milei, 10 millones. Vamos a TikTok, más o menos lo mismo los anteriores, con Rodríguez Larreta, 3 millones de likes en los últimos 6 TikTok. Milei, 19 millones de likes, en un país de 47 millones de habitantes. Entonces, hay una entrevista extraordinaria que le hace Tenenbaum, un periodista más bien progresista de izquierda, más bien, pero donde le pregunta, ¿cómo funciona TikTok y cómo lo haces? Y él le da una clase técnica de cómo funciona la campaña política en el mundo 4.0. Entonces, cuando yo leo esta sentencia, me da la sensación de estar leyendo algo del siglo XIX, pero metido en el siglo XXI. Y donde dice cosas increíbles, como esto de que Carlos Bolsonaro explique sus 2,5 millones de seguidores. O cómo puede ser que hay un sujeto en Australia que genera 1 hora de contenido por día y que tiene 250.000 likes. Pues eso se puede llamar voluntario o se puede llamar un generador de contenidos pago. Pero no hay un delito en esto. Yo personalmente estoy a favor de Citizen United. Podemos conversarlo después. Pero aunque no sea Citizen United, que una persona en Australia haga contenidos a favor de un candidato en Brasil, no es una asociación ilícita. Y el hecho de que 50 personas, algunos de los cuales vi y eran candidatos a diputados, estén retuiteando ideas y contenidos que otros van generando, es lo normal en el mundo, es lo normal. Entonces, finalmente, realmente no entiendo muy bien por qué hay 60 tipos nombrados adelante cuando en el decisorio no los nombra, o sea que no está claro qué es lo que le está obligando, etcétera. O sea, esta sentencia, si esto lo hiciera en un concurso para jueces, lo lógico es que no ganara el concurso, porque está mal estructurada además. Por ejemplo, hasta la página 10 pone 1, 2, 3, 4, 17 y después empieza con el Injustice Relief y a partir de ese momento no numera más los párrafos, etcétera. Horror. Pero yendo al contenido, esto es lo más parecido que he visto a censura previa judicial de la que no se debe hacer y no lo que es la satisfacción de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, sino lo que no hay que hacer, que es que los jueces vuelvan 300 años para atrás y se conviertan en censores administrativos. Gracias. Muito obrigado, Fernando. Eu entendo também o seu contraponto, o seu brilhante contraponto ao que a Patrícia falou. E antes de passar a palavra aos nossos debatedores, se assim desejarem, eu coloco alguns pontos que talvez possam ser abordados pelos debatedores e, naturalmente, convidando também a pronta intervenção dos painelistas. Uma das questões essenciais é a iminência do pleito. Foi muito levada em consideração a proximidade do pleito, era 15 dias antes e estava planejado o lançamento do documentário para 6 dias antes do pleito. Um outro aspecto interessante e que não passa desapercebido da decisão é o fato de ser empresa. Há essa menção específica quanto ao fato de ser empresa. Eu gostaria, talvez, que vocês pudessem também abordar isso. E até para contextualizar, e eu acho que nisso a Patrícia fez esse importante comentário,
E nos debates anteriores também, isso sempre foi muito bem colocado, o impacto das redes sociais. Afinal, estamos aqui com toda essa discussão a respeito de fake news, desinformação, e que se dá no contexto das redes sociais. E voltando um pouquinho, se nós pensarmos a Primavera Árabe, ou o próprio movimento Occupy New York, existia naquele momento eu chamaria até, pelo menos nos países ocidentais, um certo elitismo das pessoas que utilizavam essa ferramenta. Não existia as pessoas regulares, as pessoas trabalhadores, os blue collars, vamos dizer assim, eles não utilizavam em massa as redes sociais. E uma série de mudanças aconteceram nessa época, regimes caíram, e me parece que num próximo momento, houve a disseminação das redes sociais e dessa possibilidade de informações sem curadoria serem apresentadas pelo cidadão normal, ou seja, sem ter essa curadoria, que pode ser, e eu acredito que seja, muito boa, muitas vezes pela mídia, e a opinião dos acadêmicos. Então, isso era sempre colocado num grau mais elevado. De repente, com o mesmo impacto, ou muitas vezes até um impacto muito maior, começou a ter o cidadão comum a dar as suas opiniões, e isso assustou a academia. Eu faço parte da academia, isso assustou os veículos de imprensa, a mídia de modo geral, e isso causou uma grande mudança até eleitoral, porque aquele engajamento que já existia, não nos enganemos, isso já existia antes, por parte de quem tinha acesso às redes sociais. A única coisa que aconteceu, às vezes, um equilíbrio, talvez, não sei, algum desequilíbrio que se equilibra com o próprio equilíbrio, que é a tônica da própria liberdade de expressão. Então, eu acho que é importante fazer essa breve contextualização, talvez não tão breve assim, mas para talvez colocar que hoje o que esse susto e mesmo esse estopor que a gente possa ter em relação a determinado lado é algo que é variável, vai de um lado, vai para outro, e não se deve entender que algo que seja anormal. Aliás, anormalidades sempre acontecerão, são os exageros eventuais ilícitos que são cometidos. Mas, voltando então aqui ao nosso caso, quão grave seria essa violação específica, né, do documentário do Brasil Paralelo, e que a própria característica de documentário foi guerreada na decisão. Ela não aceitou a definição como documentário, e talvez isso também possa ser trazido pelos senhores. Então, passo a palavra a Todd Henderson. Great. So I'm confused by this case because I don't know what was wrong. It was a preview of something that was a documentary. It didn't make any specific allegations that were true or false. It was just, as I understood it, suggesting we might know who stabbed Bolsonaro. So I'm puzzled at what the problem was, what generated the ban. I think the question of, as Patricia said, embargo, which I think is a good way to think about it, it's a difficult question for the law. Voters want to know the information before the election. They can't undo their vote.
So they want the information now. They don't want an embargo. The people running in the election and the people who are responsible for overseeing the election, they're worried because they can't undo the election. They can't, if it turns out the election was based on some kind of fraud and people regret their votes because they thought the documentary was true, but it turned out to be false, they can't undo the election. So it's a tricky problem for law to figure out. The answer to the question, I don't know about international standards on prior restraint, but in the US at least, definitely not. This case is definitely inconsistent with the US approach. And the professor told us, I wrote down the same quote from Blackstone, that he defines free speech and the freedom of the press as no prior restraint. Now, interesting, and the translation cut out, so I don't know if you read this part, but he says, but if he publishes what is improper, mischievous, or illegal. I read it. Okay, so that part is really interesting to me because he says absolutely no prior restraint. But the definition of things that you may be liable for after the fact is very broad. Not just illegal, but also improper and mischievous. And there's ways of defining what those terms are and how to approach dealing with them. In England, they have a much broader libel law and defamation law than we do in the United States. So they're more permissive about ex post justifications or liability. In Brazil, as I understand it from lunch, there's this right of response that you have. And it seems like that could happen, and that's kind of an administrative process of regulating speech that could happen in this short period. But in the US, we've had embargoes in the past. We called them gag orders, like you're not allowed to say this during this particular period of time. And the Supreme Court rejected these. There was a case, Neer versus Minnesota, 1931. The state tried to ban the Saturday Evening Post, which was a newspaper, because their stories were full of anti-Semitism, false accusations against officials, and they were very disrespectful. And the Supreme Court said, citing Blackstone, absolutely no prior restraint. If you violate the law, you will suffer the consequences afterwards. As I said, it's a little trickier for elections because you can't unscramble the eggs and redo the election. But there was a more recent case, and it also raises the issue that you did about corporations. And by the way, Neer versus Minnesota in 1931 was decided 5-4. So it was a close case. In 2002, an overwhelming majority of the Congress passed the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002, also known as McCain-Feingold after its two sponsors. And it forbid corporations from, quote unquote, electioneering communications within 60 days of an election. That is, no corporation could have any communication that advocated for or against a particular candidate within 60 days of an election. Kind of like an embargo. Yeah. You can say whatever you want, but when we get close to the election, when people are really deciding, let's not try to stir the pot and get in at the last minute and cause people to doubt. So very consistent with this. So a company called Citizens United, it was a corporation, they made a documentary, Hillary, the movie, not exactly like Jaws or Star Trek, but Hillary the movie, and the Federal Election Commission, in charge of administrating the campaign finance laws, forbid them from showing the movie within 60 days of an election. Not the trailer, but the whole movie, which they wanted to broadcast. At an oral argument in the case, the Solicitor General of the United States was arguing on behalf of stopping this in favor of the embargo. And Justice Kennedy said, how about if a book publisher published a book and one sentence of the book said you should vote for or against Hillary Clinton? Would this law permit the federal government to ban the publication of this book? And the Solicitor General said, yes. Okay, this was the end of that case. Because in the United States, we don't ban books.
The federal government does not get to decide what books are published or what movies seen. So this case, Citizens United, again, was decided 5-4, but came strongly down against this idea of an embargo. So I think that suggests, one, the answer in the United States is clearly no, but it's very close. The prior restraint rule in Neer versus Minnesota was 5-4. 70 years later, Congress overwhelmingly votes in favor of an embargo, and then the Supreme Court 5-4 says no. And I think the last thing I'll say is this idea of purifying information for important decisions is something that is very common in law generally and in the United States. One of the areas I teach is about securities regulation, the raising of money from investors. And securities regulation is all about prior restraint. Companies are forbidden from telling the truth about their securities, except in the way exactly prescribed by the SEC, when they can say it, in what form they can say it, to whom they can say it. And again, this isn't about lies or omissions or half-truths, what Nadine was talking about. This is about the truth. And so even though I think this case is clearly wrong as an election matter, as a political matter, in other areas of law in the United States where we have similar problems, we have much more aggressive regulation. And when I teach this to my securities students and I say to them, how can you square these principles of securities regulation with the First Amendment? We just kind of scratch our heads and say, I don't think we can. The only way I can say is, at least in the United States, politics and elections, this is something Nadine talked about, are viewed as being the most sacred space of the First Amendment. Things like consumer protection and securities regulation, we admit a little bit more regulation of speech. We have more embargoes because it's viewed as less important in some way. And I think that suggests that it's a very close question, but at least in the United States, the law is fairly clear. Muito obrigado, Todd. Passo a palavra para o Rodrigo Donato. Bom, obrigado, Fábio. Grande parte da história da liberdade de expressão, ela foi cunhada justamente na história da repressão à censura. Razão pela qual até nós poderíamos dizer que a história da liberdade de expressão e a história da repressão à censura, em grande medida, se confundem. E por que, na história do Brasil, nós tivemos longos períodos antidemocráticos, longos períodos em que a censura foi comum? Em 1988, criou-se um marco muito firme em relação a esse ponto, né? Nós temos no artigo 5º a garantia da liberdade de expressão vedada à censura. E nós temos no artigo 220, quando trata da comunicação social, a ampla liberdade de expressão artística, cultural, jornalística, vedada à censura. Como na nossa história, como brasileiros, a censura deixou marcas muito profundas, o termo censura ele é um termo muito forte. E justamente por isso, tradicionalmente, busca-se distinguir um sentido estrito de censura, justamente aquela feita antes que a manifestação do pensamento pudesse vir à tona, né? De outros tipos de restrição posteriores, a posteriori, que tecnicamente acabam, por alguns, sendo abarcados pela noção de censura. Dentro dessa discussão, né, desse termo tão forte para nós brasileiros, censura, né, e um sentido estrito e um sentido amplo, eu imaginava inexistir dúvidas de que a vedação a um conteúdo, antes desse conteúdo ser expresso, inevitavelmente seria qualificado como censura, porque corresponderia àquilo que é a censura prévia. Esse adjetivo do prévio torna muito estrito esse tema, né?
todas as pessoas, e as empresas inclusive, têm liberdade de expressão. Mas, dentro de um Estado de direito como o nosso, estão submetidas a um regime jurídico bem severo no caso de um exercício abusivo da liberdade de expressão. Nós temos regras severas em termos de proteção dos bens de personalidade, mas, nesse caso, por exemplo, nós temos regras muito severas de abuso de poder econômico, né? Então, é um regramento, de fato, que busca que as pessoas exerçam de maneira responsável essa liberdade. Pois bem, no caso concreto, e sempre partindo do pressuposto, acho que isso é importante que fique claro nas diferentes leituras, a leitura da jornalista, a leitura do professor norte-americano, do professor argentino, sempre partindo do pressuposto que o nosso Poder Judiciário tenta fazer o melhor e está imbuído dos melhores objetivos, né, ao tratar dos conflitos. A partir mesmo da fala da Patrícia, nós temos duas questões que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, uma resolução que, ao invés de ser votada e apresentada antes do período eleitoral, ela é apresentada no meio do período eleitoral. Isso é único. Eu não sei se você conhece alguma outra situação dessa, Patrícia. Eu não me lembro de ter visto, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que firmar a diferença. Ainda que imbuído dos melhores propósitos, isso é muito diferente. E segundo, né, a ideia de que, por intermédio desta resolução, seria possível impedir a veiculação de um conteúdo informativo antes que esse conteúdo informativo fosse conhecido. Então, me parece que na tua fala, Patrícia, você pensou, olha, como eles tinham essa resolução, eles aplicaram a resolução. Né? Então, é o seguinte, uma resolução dentro de um ordenamento jurídico é uma norma muito específica e muito abaixo do que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal é clara, no artigo 5º e no artigo 220, de que é vedada a censura. E se nós podemos ter alguma dúvida sobre qual o sentido da palavra censura, me parece que não há espaço de dúvidas de que ali a censura prévia é proibida. E um pouco do estranhamento que o professor Todd trouxe é que, quando nós assistimos à peça publicitária, nós sabemos que algo grave virá, né? Algo grave virá, mas nós não sabemos o quê. Ou não virá. Ou não virá. Ou não virá. Né? Mas, assim, seja lá o que for, nós não sabemos, e quem julgou, mesmo que imbuído dos melhores objetivos, também não sabia, porque ele não assistiu o documentário. Então, esse é um ponto importante. A ilicitude da manifestação do pensamento foi determinada sem conhecer o conteúdo do pensamento. E essa distinção entre censura prévia e embargo, sem conhecer o conteúdo, é algo que é estranho à nossa tradição jurídica. Você não tem a figura do embargo prévio, né? Ou que talvez o que a gente tenha é a tentativa de usar uma outra palavra para não falar censura, porque censura é muito forte, né? Mas, se nem eu, nem você, nem os julgadores conheciam o conteúdo desse documentário quando ele foi proibido, né, me parece que, à luz do nosso sistema constitucional, nós não temos como qualificar isso de outro modo, senão como censura prévia. Tanto que uma das ministras que votou neste caso, inclusive, ela falou assim, olha, o que nós estamos fazendo aqui é muito sério, mas é que as circunstâncias são muito especiais e que, portanto, eventualmente nós temos que fazer, mas que isso não pode se repetir, né? E esse jogo de palavras que existe no acórdão, de que isso não é censura prévia, mas isso é
é um embargo por um determinado tempo, ele afasta, na minha opinião, a qualificação do que foi decidido consoante o nosso direito constitucional, consoante a nossa tradição pós-88, né? E até mesmo em relação a essa resolução, né? O que não significa dizer que no direito brasileiro, a posteriori, em determinadas e graves situações, não sejam possíveis tutelas inibitórias ao dano e ao ilícito. Suponhamos que no dia seguinte à divulgação desse documentário, se ele tivesse sido divulgado, houvesse um ilícito gravíssimo. Eu não tenho dúvida que dentro do nosso sistema constitucional, se existisse um ilícito gravíssimo, haveria a possibilidade de uma tutela judicial para impedir não só a continuidade da divulgação, como a propagação do conteúdo ilícito, né? Vamos supor que, sem nenhum tipo de informação, a resposta fosse: quem deu a facada foi o candidato opositor. É uma sandice, mas de onde você tirou essa informação? Né? Assim, isso é uma ilicitude, é uma imputação de um crime gravíssimo contra um dos candidatos. Justificaria uma tutela para impedir a continuidade deste ilícito dano. Agora, proibir um documentário antes de se conhecer o conteúdo do documentário e sem se conhecer o conteúdo do documentário, né, ainda que imbuído das melhores intenções, da ideia de preservar o sistema democrático e preservar aquele processo eleitoral, me parece que nós não temos outra maneira senão qualificar como uma censura prévia e como uma decisão tomada com as melhores intenções, mas, porém, contrária ao artigo 220, ao artigo 5º da Constituição Federal. Could I just add one? So I agree with everything you said, and I like your hypothetical. If the documentary trailer said, we have proof that Lula paid to stab Bolsonaro, or somebody in the PT had paid, and we will show it in this documentary in 1 month. This would be a trickier question because now they've made an allegation. They claim that they have proof, but that would be a closer case. In this one, to add to what he said, and this is, again, something that Nadine referenced in the earlier panel, what is the court's theory of the voters? Are the voters so uninformed and stupid that they would change their vote based on that video? Again, just to claim that we know who did it, or we have some evidence who did it, but without saying who it is. And if that's the case, if people believe that voters are that easily manipulated, then how can you have any faith in democracy that the voters can be misled in such a simple way? So I think the other attack on the court's opinion is it's really treating voters like they're children. And if voters are children, then democracy has much bigger problems than we're letting on here. Concordo, acho brilhante a fala de vocês e assim, o ponto que eu queria trazer aqui, também para colocar um pouco mais de lenha aqui, e se esse documentário tivesse sido lançado por uma emissora de TV aberta, de canal aberto. Então, mas o ponto que eu queria trazer é que hoje, no ambiente, no ecossistema informacional que a gente vive, a gente tem novos players que acabaram chegando e que, embora não sejam TV aberta, também são broadcasters. Também estão televisionando, também estão produzindo conteúdo audiovisual para a massa. Porque hoje, se você pega, por exemplo, a quantidade de assinantes de um canal como o Brasil Paralelo, são milhões
né, de usuários. Esse mesmo conteúdo indo para um canal de TV, mesmo que não fosse um canal aberto, uma TV por assinatura, por exemplo, ele não poderia ter sido veiculado, porque ele segue regras do período eleitoral que faz com que as televisões e os canais de televisão tenham que ter uma isonomia, tenham que dar o mesmo espaço para os candidatos, e isso vira uma obra que não poderia ser televisionada ou transmitida. Eu só queria trazer, assim, eu concordo plenamente com a questão censura prévia. Se fosse a posteriori, ok, viu o dano, vai lá e pede até a retirada de conteúdo, né, mesmo com um mandato judicial ou com uma liminar ou algo que seja sempre a posteriori. Mas o que chama é que, assim, olha a dificuldade que a gente vive hoje por conta desse novo ecossistema informacional. Não, mas eu acho importante que a gente tenha um consenso de que nós estamos tratando de censura prévia. Sim. Acho que esse ponto é muito importante para que as palavras elas não diminuam a seriedade do que a gente viveu. Okay. E acho que o seu ponto... Perdón, né? Un punto para solucionar eso es, si es un temporal, se llama censura previa sujeto a condición resolutoria, que es el término del plazo y la realización de la elección. Pero es una censura se llama condición resolutoria, pero sería censura igual, porque está impidiendo conocer... a veiculación. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice information is a perishable commodity. Hay un tiempo para algunas cosas. Entonces, ese documental un año después puede tener un interés, pero cuando estamos enfrentados a la elección tiene un interés superlativo. Yo coincido con Todd que el electorado no son niños, porque hay una idea de mucha gente de que si el electorado está de acuerdo con lo que yo, ilustrado, pienso, qué bien, y si no, el electorado ha sido engañado y hay un problema con la democracia. Está bastante extendida esta idea, ¿no? Agora, o ponto que a Patrícia trouxe eu acho muito importante, porque e se fosse numa televisão aberta? Né? Bom, a legislação brasileira ela faz uma diferenciação de regime jurídico da liberdade de expressão em geral e da liberdade de expressão por radiodifusão. Considerando que a radiodifusão utiliza de ondas eletromagnéticas que são públicas e que o regime jurídico da utilização desse espaço público ele é muito específico, há determinadas restrições à liberdade de expressão, e em especial no período eleitoral, para a radiodifusão, que não se aplicam aos demais meios. Então, por exemplo, em termos de uma televisão aberta, as vedações são muito claras. É proibido trucagem, é proibido até o humor, é proibido uma série de manifestações normalmente ilícitas. Isso é consistente com a Convenção Americana? Mas mesmo independente dessa questão, as nossas regras para quando começou o período eleitoral era o seguinte: radiodifusão funciona de um jeito, o resto dos meios de comunicação funcionam do outro. Eu não acho errado nós discutirmos se isso não tem que mudar. Agora, é preciso ficar claro que isso mudou no meio do jogo. Né? Então, nós temos regras para um momento delicado e nós temos regras que foram criadas no meio do momento delicado. E qualquer uma delas, né, foi estabelecido um problema de censura prévia. Porque eu não vi esse documentário, nem sei se voltou a ser lançado posteriormente, né? Não acompanhei. Mas o fato é, quem lê o voto... Ou não? O Brasil Paralelo é uma plataforma de streaming. Não, Não, então, o documentário, sim, se estiver no ar, está na plataforma de streaming Brasil Paralelo, que você tem que assinar. Okay. Mas, enfim, o que é objetivo que nós temos na decisão que nós estamos analisando, e a despeito das melhores intenções de quem participou dessa decisão, né? Porque isso não está em jogo aqui. Nós não estamos julgando os juízes. Mas, olhando o texto, né, quem julgou proibir este documentário não conhecia o documentário no momento em que decidiu. E, ao decidir desse modo, decidiu em sentido contrário ao que estabelece o artigo 5º, ao que estabelece o artigo 220. Ainda que seja razoável, como você coloca, Patrícia, se discutir se diante do poder comunicativo, né,
de determinadas empresas na internet, não é necessário para o período eleitoral um outro regramento. Mas o fato é que... Una pregunta, ¿dónde la Constitución dice que la libertad de opinión y de información de una persona, porque salga por radiodifusión, es menor a la que sale impresa? O ni hablar, YouTube ahora es radiodifusión o sería televisión por cable, si uno quiere, pero hay internet que llega por cable, hay internet que llega por el aire, con lo cual lo de el espectro radioeléctrico es muy relativo todo con la tecnología actual. Entonces, la pregunta es, por un lado, ¿por qué hay que tener isonomía? Y por otro lado, los periodistas no tienen isonomía. Si están en radiodifusión, no pueden opinar. A mí me gusta más el sistema americano donde... Y después, al menos en mi país, es muy libre, entre otras cosas porque nosotros no cumplimos mucho las reglas. Entonces, somos muy italianos en ese sentido. Pero la verdad que la televisión carga las tintas fuerte. A favor de unos y a favor de otros. Hay canales enteros con una tendencia muy clara a favor de los kirchneristas y canales enteros con una tendencia súper clara en contra. Y cada cual consumirá lo que cada cual quiera y habrá que ver de qué calidad son las informaciones y las opiniones. Y después eso pasa a las redes y después eso pasa a los medios impresos y después se verá y el pueblo decidirá. Pero querer decir como que también es la idea de que la televisión construye la mente del elector y eso pasó, ya no es más así. Mas é interessante, né, que se a gente analisar o regramento para a radiodifusão no período eleitoral, ele é tão rígido que, por exemplo, um debate com todos os candidatos, imagina, um debate aqui, somos de partidos diferentes, estamos aqui, né, colocando os nossos pontos de vista. Se eu falo 5, você tem que falar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. É tão regrado, até o tempo que cada um fala, né, que hoje você não tem... Hay varias declaraciones de la OEA en contra de eso. E isso faz com que, inclusive, haja um questionamento em relação à liberdade do próprio veículo de comunicação de falar, de entrevistar um candidato em detrimento ao outro. Tem, assim, eu acho que a gente que acompanha o período eleitoral é tão interessante, né, de analisar, que se você faz uma entrevista, se eu entrevisto o Rodrigo, eu tenho que te entrevistar pelo mesmo tempo. Eso en un país que tiene 23 partidos como ustedes, Imagina. Es muy complicado. E aí o que me coloca, eu acho que temos aqui o caso concreto, está ok, estamos todos no mesmo patamar, mas eu sempre fico me perguntando para o futuro, né? O que a gente pode aprender com esse caso para que ele não aconteça, pensando nessa nova dimensão da liberdade de expressão, né, que traz tantos atores, tantos participantes, para algo que não tem mais uma regulação tão fácil de ser feita, né? Porque quando você tinha 5 canais de televisão, era fácil você baixar uma norma. Hoje, quando você tem milhares de canais com potencial, né, de difusão, né, de informação, como no YouTube, como que você regula ou como que você responsabiliza por dano a posteriori? So I'll tell you, I endorse what the professor said. We had in the United States this rule before about fairness. It was actually called the Fairness Doctrine. And it was premised on the government owned the airspace, which I reject. And I think technology has made this irrelevant. There's the ability to pack so much more information into the waves, in cables. This idea that the government owns the air and the licenses that are issued, it sounds like medieval Catholic Europe. And I think we've moved way past that. So we had the Fairness Doctrine, and we've gotten rid of it because it was unworkable. And led to all kinds of problems about licenses and people going to the government, and we call it rent-seeking, trying to curry favor with the government to get licenses, and basically having to kowtow and bow your head to the government for permission to say things. And if I can quote one of my favorite quotes from the U.S. Constitutional Court, in 1942, during World War II, the state of West Virginia passed a statute making people pledge allegiance to the flag. And some religious parents objected
and said, we don't want our children pledging allegiance to this flag. They owe allegiance to God. And the Supreme Court said the statute was unconstitutional, again, during World War II. And Justice Jackson said, if there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opinion. It is not up to any government official to tell people what is orthodox or how they should be thinking. So I think that's a principle that really runs through this debate. And just to offer a quick solution, maybe a solution, to the problem that is presented by this embargo. In the US now, we do not have one election day. There is one day when people can go and vote in person. But people can vote by mail for many months before the election. This is a matter of convenience that increases the number of people who can vote. I might not be off work, or I might be unable to get to the polls, but it has a secret advantage on this dimension, the embargo dimension. If I don't know when people are going to be voting, then the strategic value of launching this trailer right before the election is reduced, because most people might already have voted by the time that I do this. And if you don't know when people are going to be voting, you're going to release your information earlier in time. And if information is released earlier in time, then people have a chance to rebut that information with the truth. So the uncertainty of when people are going to be voting is a kind of tool that expands the marketplace of ideas, because it avoids the kind of last-minute dumping of information that the other side might not be able to respond to. Se me permite, assim, eu acho que dentro da nossa lógica, para responder um pouquinho a tua questão, Patrícia, na minha opinião, em primeiro lugar, nós temos que ter a tranquilidade, passado o período eleitoral, de olhar esse caso e chegar à conclusão que nós chegamos aqui, que isso é censura prévia, e chamar de censura prévia. Até para podermos olhar com clareza de que isso está contrário à nossa Constituição e que isso não deve se repetir. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter noção, independente da sandice que o Brasil Paralelo eventualmente falasse. Né? Assim, né? Não estou colocando aqui em jogo a qualidade do que viria, mas independente. Isso é censura prévia, e ao haver censura prévia decidida no Brasil, nós retroagimos e muito no nosso histórico de liberdade de expressão. Então, se a gente coloca o nome certo e olha para o problema, e acho que esse evento serve um pouco disso, chama atenção, vamos tomar cuidado para que isso não se repita. Primeiro ponto. Segundo, é necessário que voltemos a um regime de normalidade, que as regras sobre um processo eleitoral têm que ser aprovadas antes do processo eleitoral, e elas não podem ser modificadas durante o processo eleitoral. Esse é o segundo ponto, que acho que a gente tem que trazer claro para o nosso futuro. Terceiro, que restrições à liberdade de expressão, elas não podem ser criadas por resolução, né, dos tribunais. Restrição à liberdade de expressão, quando necessário, tem que ser criado pelo nosso parlamento, pelo Congresso Nacional. Opinião consultiva 5 da Corte Interamericana. Então, assim, pelo nosso Congresso Nacional, segundo o processo legislativo. Né? Então, só esses 3 pontos, eles já colocam essa discussão para o futuro num outro patamar. Né? E nem o Congresso Nacional pode determinar a censura prévia. Por quê? Nós temos uma cláusula pétrea. Esse era um ponto que a gente não podia estar discutindo em 2023. E, no final das contas, ainda que por melhores que sejam os interesses, o fato disso ter acontecido para preservar a democracia coloca em risco a própria democracia. A gente tem que ter liberdade, e acho que o evento traz isso. Não se trata de fazer um caça às bruxas ou qualquer crítica pessoal a quem quer que seja. Mas nós esperamos que o Brasil tenha muito tempo para frente, tenha muitas eleições,
e que esse tipo de situação ela não se repita, né? Muito interessante. Acho que nós temos aqui alguns aspectos que foram muito bem debatidos pelos distintos professores, pelos jornalistas, e eu acho que foram muito complementares. Eu adicionaria e pediria algum comentário de quem quisesse manifestar a respeito do momento em que isso aconteceu. Porque um momento de campanha é um momento de acirramento de ânimos, e é assim que se espera em uma democracia. A gente espera que haja debate e que esse debate seja intenso. Claro, esperamos que o debate não seja um debate pedestre, não seja um debate profano, mas acontece de, muitas vezes, o debate ir para esse nível. Agora, essa rivalidade que se espera, ela também repercute nas redes sociais. A rede social ela não deixa de ser uma representação da sociedade, de seus valores, das opiniões de modo geral. E tem o que se chama de bolhas, e essas bolhas talvez já acontecessem antes. Se você pega qualquer cidade do interior, era engraçado porque tinha sempre o pró-governo e o contra-governo, e era um debate intenso e que ia para a pancada muitas vezes. E eu acho que a gente pode pegar aqui também, dentro da polarização que já foi tão bem tratada nesse evento e que é presente na sociedade, a gente traz as bolhas, e essas bolhas que, do mesmo jeito que tem a bolha de quem é Flamengo contra a bolha do Fluminense, e antes de ter rede social, isso já acontecia. Quando as redes sociais apareceram, os algoritmos conduziam os flamenguistas a serem conectados com grupos e com outros flamenguistas, e assim por diante. E a percepção individual passou a ser um componente até na escolha dos conteúdos que você vai seguir. Então, não só os algoritmos trazem essa possibilidade, quanto os próprios interesses randômicos da pessoa mesmo começar a buscar, a fazer pesquisa a respeito de outra pessoa, e vem o cordão de outras pessoas que são conectadas àquelas. Então, o meu questionamento específico a vocês em vista da existência dessas bolhas, qual que era o impacto efetivo que teria, que a gente não sabe, sobre o documentário, e era impossível saber apenas com o trailer o que esse documentário ele trataria de quem deu a facada, mas não trazia qualquer elemento a mais de um fato que era pisado e repisado durante bastante tempo e fazia parte, de fato, do debate político, e que aumentou a temperatura durante a campanha. Então, haveria impacto, em outras palavras, na eleição? É uma incógnita, e eu queria entender a reflexão. Talvez seja difícil tratar do caso concreto, mas eu adiciono que, conforme a Patrícia mencionou, a plataforma Brasil Paralelo, ela é uma plataforma por subscrição, e tem conteúdos abertos também, que são disponibilizados mediante monetização. Quem publica conteúdos nas redes sociais, ela pode receber uma devolução financeira. Mas causaria impacto mesmo? Ou só recolocaria os próprios eleitores numa posição de confirmação do que já pensavam, e os eleitores contrários na reafirmação daquilo que não... Então, essa é a pimenta que eu gostaria de trazer aqui ao debate e escutar de vocês. Como que
se dá nesse ambiente de rede social, que é um ambiente novo, e que existe essa natural divisão de interesses. Se eu não gosto de alguma coisa que alguém que eu sigo publica, eu simplesmente posso optar por não ver mais. Então, e ainda mais, e colocando essa pimenta e falando, é uma plataforma de subscrição que já tem o seu público, vai ser, esse mesmo vídeo vai ser transmitido por este público, porque o outro lado vai transmitir seus próprios vídeos, os seus próprios conteúdos, nas suas plataformas também assinadas. Não seria, dentro essa situação, não caberia exatamente dentro daquilo que foi tão falado, da liberdade de expressão, como solução para o próprio problema? E até da própria liberdade de escolha do cidadão de seguir conteúdos, de consumir conteúdos que mais lhe agradam, né? Porque quando você tem uma plataforma que é por assinatura ou que já tem o seu público definido, você vai divulgar um conteúdo que vai afetar o seu público definido. Assim, eu acho que é uma pergunta hipotética no sentido de teria algum impacto adicional ao que já estava da polarização, no sentido de que todos os conteúdos que falavam de determinados assuntos já supriam uma rede, né, dos apoiadores pró-Bolsonaro, e todos os outros conteúdos já supriam uma rede dos apoiadores pró-Lula, já tinha uma divisão muito clara. Então, eu acho que é uma pergunta hipotética. O ponto que eu queria trazer é que a forma, né, como você hoje incentiva o debate, né, dentro dessas bolhas, faz com que você tenha o desafio de furar essas bolhas, né, e de parar de pregar só para convertidos e ir além, né, do que da bolha daquele seguidor. E aí eu acho que um ponto que o Fernando Schiller colocou, e o professor Fernando também, que é a questão da infantilização, né, tratar o consumidor como uma criança, como infantilizando, né, dizendo, não, esse consumidor, ou esse consumidor de informação ou de produtos, ele é hipossuficiente a ponto de que eu, governo, eu, Estado, eu, Justiça, tenho que tutelar o conteúdo que ele consome, porque eu sei o que é melhor para ele. Então, acho que aí dá para 3 dias de debate, viu, Guilherme? E o convencimento dessas pessoas de fora da bolha, acho que é justamente o sentido da captura do voto de quem está indeciso, ou mesmo do convencimento para que a pessoa mude de voto. E faz parte do debate eleitoral você trazer esses elementos. E me parece isso como também uma percepção, acho que está existindo, porque ainda temos, acho que bastante coisas que podemos tratar, mas esse consenso em relação, então, tanto no caso dos Estados Unidos, quanto mesmo no caso presente aqui do Brasil, da caracterização da censura prévia, mesmo que usando outro nome, né? Então, acho que isso está bem colocado. Por favor. She's had a sign up of 5 minutes for like 10 minutes, so we should probably wrap up. But I want to say, just very quickly on this point, again, I'm just saying what Nadine said before. This idea that there are now social media bubbles that have fundamentally transformed society, I have no idea whether we know that's true or not. I doubt that the people who would be swayed by the trailer to this video, that same person from 40 years ago, was consuming a mix of media and dispassionately deciding who they were going to vote. This kind of like, if only we could do away with this. These people who are steel workers and, guys sweeping the street, they are going to sit back and listen to both sides and the equal treatment and then dispassionately come to their view. I mean, I think that's like in the mind of some political scientist at Amherst College. That does not exist in the real world. People vote for complicated reasons, for mood affiliation and these things that we don't know, and certainly Supreme Court justices don't know. And I think trying to move people around like they're chess pieces on a board or pull these levers, I think just opens us up to way too many downsides from the government deciding what can and what cannot be heard. And I just want to say, I totally agree with you. If you're going to have
restrictions or regulations, boy, they should come from the legislature. And then with the court, like in the United States, serving as a check on that, to say, as they did in the Citizens United case, nope, that's too far. But that system where it comes from the people, like the congressman was saying this morning, and then the court provides a kind of check to see whether it fits with the Constitution. So in this case, if the Congress had passed that said, we need an embargo, I would hope the court would say, no, look at our Constitution. No embargoes, no censorship. That would make sense to me. I think here it's very backwards. Ponto importante, Todd, eu acho que é diferente dos Estados Unidos, e eu concordo com o que você falou também, e, aliás, eu não estou em posição de concordar nada, porque eu sou mediador, mas, de qualquer maneira, eu entendo o que você coloca, e só adiciono algo que você já deve ter percebido: a utilização, no brasileiro, assim como talvez os latinos e algumas outras partes do mundo, tem uma ansiedade muito grande informacional, no que diz respeito à informação instantânea, WhatsApp. Quando a gente faz alguma comunicação, a gente, lá na universidade ou em qualquer outro lugar, manda e-mail, espera, cada um tem seu tempo para responder. Aqui tem esse calor do acontecimento. É um calor que talvez no Twitter exista, no X, exista de alguma maneira lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma coisa que é explosiva e intensa, a ponto de pessoas brigarem por conta de grupos de WhatsApp, famílias, porque esse vota no candidato A, esse vota no candidato B, brigam, saem do grupo e levam como uma ofensa pessoal. Então, só para adicionar um pouco de contexto, no calor que se dá e na emoção, que eu sei que nos Estados Unidos é muito forte também. Aliás, eu percebo um discurso muito mais ácido até, dentro disso que você, que Nadine sempre trouxeram aqui como hoje, no decorrer do dia, existe uma tolerância muito maior lá. Por curiosidade, eu me inscrevi tanto no mailing de candidatos americanos, quanto republicanos, quanto democratas, mas parece que o mundo vai acabar com alguns e-mails que eles mandam, e com denúncias gravíssimas, e acontece que muitas vezes não é nada. Mas o fato calor do debate é importante, temos essa percepção, então, a respeito da censura prévia, e foram elementos muito importantes que foram trazidos por todos. Eu acho que agora abriríamos, já, como é que estamos de tempo? Abriríamos para encerrar, abriríamos para as perguntas. Perfeito. Estamos aguardando aqui a conexão. Bem, enquanto não chega alguma pergunta, eu acho que também outra conclusão. Não tem perguntas. Não tem perguntas. Então, esclarecemos tudo. Olha que muito claro. A questão é o seguinte: com calor, com frio, com bolha ou sem bolha, censura prévia, jamais. Acho que esse é o ponto. Por quê? E não é porque eu gosto ou não gosto. A Constituição Federal estabelece isso no artigo 5º e no artigo 220. De todos modos, si uno lee el caso, llama la atención que saca cosas como estas empresas no tienen que monetizar en YouTube. Tampoco pone un plazo claro. O sea que hay una intención de intervenir más allá del tiempo, y eso es tomar partido. Unfair. Unfairness, yes. I agree. Totally. Então, acho que outro ponto muito importante que foi colocado aqui, já que não é impossível a censura prévia, decisões ex post que devem ser e podem sim ser tomadas. Graves. Graves. Perfeito. Abuso de poder econômico. Perfeito. Responsabilização criminal. Quem vem a público com um documentário como esse e expõe alguma coisa errada tem que estar preparado para os rigores da lei. Inclusive imediatos. Inclusive criminais. Imediatos. Se existe um ilícito criminal, responde criminalmente. Agora, a censura prévia... porque a mesma técnica que é utilizada para inibir, no caso da tutela inibitória, que é usada a técnica, você pode, quase que imediatamente após essa... Claro que a repercussão também... Bem, eu acho que
estamos aqui em bom... Eu gostaria de... alguém tem algum comentário final? Alguém gostaria Só de agradecer mesmo. Obrigada. Foi um prazer enorme muito, estar aqui. muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Thank you.